Bom dia, pessoal. Vamos começar então a nossa segunda aula, nosso segundo encontro. Na aula passada nós vimos, não é, a questão da fonética, não era isso? Que era parte da gramática que estudava os fonemas, os sons que produzidos pelo aparelho fonador, com os quais a gente forma palavras, não é isso? Hoje, então, seguindo o nosso roteiro, nós vamos um passo adiante, nós vamos ver os morfemas, ou os elementos mórficos das palavras. A palavra morfema, ela vem do grego, morfê, que quer dizer forma. Então nós vamos estudar os elementos que formam, que estruturam as palavras. Com os fonemas eu formo morfemas, combinando morfemas eu formo palavras, combinando palavras eu formo frases, combinando frases eu formo todo o meu sistema de comunicação. Certo? Então não sei se vocês observaram que o nosso estudo aqui é um pouco parecido lá com o estudo de biologia, não é isso? O professor de biologia começava trabalhando a célula, que corresponde ao nosso fonema, né? Depois ele trabalhava o tecido, depois ele trabalhava o órgão e depois ele trabalhava, não é, o corpo inteiro, não é isso? Então é isso que nós vamos fazer hoje aqui, tá? Eu não sei se vocês se lembram de um exercício que vocês faziam lá, que nós fazíamos, né, quando nós estávamos lá na segunda série primária, um exercício de matemática, que a professora colocava assim, ó, decomponha os números abaixo, não era isso? Tá? E aí ela botava o número, por exemplo, assim, ó, 1287. Aí a gente fazia assim, ó, não era assim, 1 unidade de milhar, 2 centenas, 8 dezenas e 7 unidades, né? A gente decompunha o número em unidades, em algarismos. A mesma coisa que eu faço com um número, eu posso fazer com uma palavra. Eu posso decompor uma palavra em unidades menores, que são os morfemas, tá? Então, o que são os morfemas? São os elementos estruturais, os elementos significativos que formam uma palavra, certo? Então, agora eu vou começar a trabalhar com vocês, né, os morfemas um a um. Então, vocês podem acompanhar ali, ó. Radical é a parte da palavra que não varia, certo? O radical de uma palavra, ele não muda nunca. É o radical que irmana as palavras da mesma família e lhes transmite uma base de significação. A ele se agregam afixos e desinências. Para identificar o radical de uma palavra, formam-se 2 ou 3 palavras parecidas com ela. A parte que se mantiver invariável será o seu radical. Então, por exemplo, vamos sintetizar, fazer a síntese da síntese, né? Que isso aí já é a síntese. Então, vamos colocar aqui o radical. Né? Como é que a gente pode sintetizar o radical aqui? Né? Radical é a parte da palavra que não varia. Se ele não varia, o que vai acontecer com ele? Ele carrega o significado da palavra. Sempre que a gente quiser saber o significado de uma palavra, a gente vai lá no radical. Certo? E se ele carrega o significado da palavra, isso foi uma coisinha que eu não coloquei na lâmina, mas vocês podem até acrescentar aí, né? Ele é chamado de morfema, lexical, certo? Tudo aquilo que se refere a léxico, né, quer dizer, se refere ao significado da palavra, tá? Então, o radical é a parte da palavra que não varia, carrega o significado da palavra, por isso ele vai ser chamado de morfema lexical, tá bem? E, como diz ali, como é que a gente vai descobrir o radical de uma palavra? Né? Por exemplo, eles me dão essa palavra aqui, ó, que foi a mesma que eu coloquei ali para vocês, a palavra implantado, né? Eu quero saber o radical dessa palavra implantado. Então, eu vou formar palavras parecidas com implantado. Eu vou formar implante, né? Eu vou formar plantar, plantio, né? Plantador, certo? Plantador. E eu vou pegar a parte dessa palavra que não variou, que não mudou nunca, que no meu caso aqui é o plant, né? Então o plant é o radical dessa palavra aqui. O radical aqui então é plant, certo? E eu não sei se vocês observam que esse plant aqui, ele carrega o significado da palavra. Toda aquela palavra que tem na sua composição o elemento plant, eu sei que tem a ver com planta, com plantar, com enterrar, né? Tem que fazer um implante de um dente. É plantar um dente, enterrar um dente, né, na gengiva,
certo? Tá? Então o radical é a parte da palavra que não muda, que não varia e por isso carrega o significado da palavra, tá bem? Agora a parte mais importante que interessa a vocês, tá? Que é o que eles pedem em concurso em relação a isso aqui, ao radical. É o seguinte, para que as palavras possuam o mesmo radical, elas não têm que ter só o mesmo radical. Para que as palavras pertençam à mesma família, elas não têm que ter o mesmo radical. Elas também têm que fazer parte do mesmo campo semântico. Do mesmo campo semântico. Porque, por exemplo, se eu pegar essas palavras aqui, ó, prato, não é? Prato, prata e prataria, por exemplo. Prato, prata e prataria. O que vai acontecer aqui? Tá, eu quero saber qual é o radical da palavra prato. Prato, me apresentam essas três palavras. E eles perguntam se essas palavras têm o mesmo radical. O que o aluno desavisado vai fazer aqui? Prato, prata e prato. Né? Tem um elemento que se repete, é o radical. Não é? Agora eu pergunto para vocês, essas três palavras fazem parte do mesmo campo semântico? Não. Prato não tem nada a ver com prata e prataria. Então essas palavras não pertencem à mesma família. Elas não têm o mesmo radical. Uma vez, numa prova de vestibular, né, a URGS, né, ela colocou uma questão que era o seguinte, eles colocaram essas palavras aqui, ó, cabelo, cabeçalho, não é? E cabeludo, certo? Cabeludo. E eles perguntaram, numa questão, se essas palavras tinham o mesmo radical. O que a maioria dos alunos fez? A maioria dos alunos fez assim, ó, cabe, cabe e cabe. Tem o mesmo radical. Já cometeram um erro aí, né? Porque não, o radical não é cabe dessa palavra, o radical dessas duas é cabe, né? Até pode ser, mas aqui o radical dessas palavras aqui, né? O radical dessas duas, cabelo e cabeludo, é cabelo. E o radical de cabeçalho é cabeça. Né? Então o radical não é cabe das três. Né? Mas tá, vamos imaginar que lá na hora do sufoco, do aperto, né, o aluno tenha considerado cabe o radical da palavra. Ele não poderia considerar essas palavras da mesma família, por quê? Não é? Porque elas não fazem parte do mesmo campo semântico, certo? Cabeçalho não tem nada a ver com cabelo e cabeludo. Não tem nada a ver em termos de significado. Não pertence ao mesmo campo semântico. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas o cabelo, os alunos disseram assim, o cabelo dá na cabeça, até tem a ver em termos de significado. Não necessariamente, né? Certo? Tá? Então, para que as palavras façam parte da mesma família, ou seja, para que elas tenham o mesmo radical, além de possuírem o mesmo radical, elas têm que fazer parte do mesmo campo semântico. E isso eles colocam em concurso, pode ter certeza. É o que eles pedem disso aqui, tá? Então vocês têm um exemplo ali, ó, que eu coloquei, mesmo que eu coloquei no quadro, certo? O radical ali é plant, tá? E elas pertencem ao mesmo campo semântico. Bom, aí nós temos aqui, ó, famílias de palavras. Consideram-se da mesma família palavras que possuem o mesmo radical e que por isso fazem parte do mesmo campo semântico. Então aqui tu tens, ó, dente, desdentado, dentista e dentrifício, certo? Qual é o elemento que se repete nessas palavras? O dent é o radical e elas também fazem parte do mesmo campo semântico, tá bem? Certo? Bom, agora vamos dar uma olhadinha nos afixos, certo? O que são os afixos? São elementos que eu acrescento antes ou depois do radical, certo? Os afixos, eles podem modificar o radical, certo? Eles podem alterar o significado da palavra. E por isso eles também vão ser chamados de morfemas lexicais também, certo? Então nós temos aqui afixos. Deixa eu sintetizar para vocês as informações da lâmina aí, certo? Eles são elementos que se acrescentam antes, que são acrescentados antes ou depois do radical. Certo? Antes ou depois do radical. O que acontece aqui? Eles podem, não é? Eles alteram o significado da palavra. Eles podem alterar o significado da palavra. É ou não é?
Por exemplo, eu tenho a palavra, por exemplo, honesto. Eu coloco o prefixo des e eu fico com desonesto. Eu posso formar o antônimo de uma palavra, o contrário de uma palavra, acrescentando um sufixo nessa palavra, um afixo nessa palavra, né? E eles são chamados de morfemas, por isso, também eles são chamados de morfemas lexicais. Se eles estão envolvidos, né, no significado da palavra, eles são morfemas lexicais. Há dois tipos de afixos, né? Então, os afixos podem ser, letra A, eles podem ser o quê? Prefixos, quando eles são acrescentados antes do radical. E eles podem ser, letra B, sufixos, quando eles são acrescentados depois do radical. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a palavra infeliz aqui, certo? A palavra primitiva é feliz. Acrescentei o in, prefixo, e formei o contrário de feliz, prefixo. Agora eu tenho a mesma palavra feliz, que é um adjetivo. Se eu acrescentar o sufixo mente, eu formo um advérbio a partir desse adjetivo, tá? Então, quando o afixo é acrescentado antes do radical, ele é prefixo. Quando ele é acrescentado depois do radical, ele vai ser sufixo, tá bem? Então, vamos adiante aqui. São elementos que modificam geralmente de maneira precisa o radical a que se agregam. Os afixos que se antepõem ao radical chamam-se prefixos. Os que a ele se pospõem chamam-se sufixos, tá? Essa é a definição dessas gramáticas aí. Então estão ali os dois exemplos. Bom, agora sim que vem a questão que é a seguinte, né? Aí nós temos essa listinha aí, tá? De prefixos latinos e gregos. A nossa língua, depois nós vamos conversar sobre isso, ela é formada basicamente, né, a partir do grego e do latim. Tá? Então nós temos aqui os prefixos de origem grega e latina. Tá? Eu coloquei a lista de prefixos aí que tem nessas gramáticas, né? Não ficou nem de fora. Tem nessas gramáticas aí que é o que eles vão utilizar. Esses prefixos vocês têm que saber. Para o concurso vocês têm que saber. Tá? E são muitos. Essa é a má notícia. Agora, a boa notícia é que vocês já sabem a maioria deles. Tá? Inconscientemente a gente já sabe, a gente usa, a gente sabe, né? Então, por exemplo, ó, vocês têm ali os prefixos que de origem latina que indicam afastamento ou separação. Abs, ab e a. Abdicar, abjurar, abster, abstrair, amovível e aversão. Tá? Então, esse A aqui, ele significa afastamento, separação. O ad, o a e o as, eles indicam aproximação e direção. Então, a gente tem adjunto, adventício, abeirar, arribar e assentir. Né? O que é abeirar? É se aproximar da beira. Tá? O que é adjunto? Aquele que está junto, aquele que está perto. Tá? Certo? O ante significa anterioridade ou anterioridade, né? Antebraço, antessala e por aí vai. Bom, aqui nessa questão dos prefixos, nós também temos uma coisa que é o que eles pedem em concurso em relação a isso. Nisso vocês têm que prestar muita atenção agora, por favor, porque isso vai cair nessa prova. Olha só. Quando eles perguntam se tais e tais palavras têm o mesmo prefixo na prova, eles estão levando em consideração o significado do prefixo e não a grafia do prefixo. Porque às vezes um mesmo prefixo, ele tem significados diferentes. A gente acabou de ver esse A aqui, ó. O A tanto pode indicar afastamento, como ele pode indicar aproximação e direção. Tu quer ver um negócio? Então eles vão colocar isso aqui na prova. Ó? Eles vão colocar, por exemplo, a palavra anormal. Certo? E eles vão colocar, por exemplo, a palavra afeminado. Certo? E eles vão te perguntar na prova se essas duas palavras têm o mesmo prefixo. O que o aluno vai fazer? O prefixo é A e o prefixo é A. Então essas palavras têm o mesmo prefixo. Agora eu te pergunto, o significado desses prefixos é o mesmo nas duas palavras? Não. Não é. Esse A de anormal aqui, ele significa negação. O que é anormal? É a pessoa que não é normal. Agora, esse A de afeminado, ele significa negação. Afeminado é o cara que não é feminado, que não é
que não tem jeito de mulher. Não, muito pelo contrário, afeminado é o cara que tem jeito de mulher. Então esse A aqui, ele está significando aproximação. O afeminado está próximo da mulher. Então, se eles perguntarem numa prova se essas duas palavras têm o mesmo prefixo, o que vocês vão marcar? Que isso é falso. Tá? Eles não levam em conta a grafia do prefixo nesse tipo de questão, mas o significado do prefixo. Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho a palavra indecente, tá? E eu tenho a palavra ingerir. Ingerir. Eles vão te perguntar se essas duas palavras têm o mesmo prefixo. Agora, olha só aqui, ó. Vê bem. Esse de indecente indica negação. Indecente é aquele que não é decente. Agora, ingerir. Esse de ingerir, ele indica negação? Não, ele vai indicar movimento para dentro. Tá? Ele vai indicar movimento para dentro. Certo? Tá? Então é isso que aqui que a gente tem que ver, não é? Quando a gente vai responder esse tipo de questão em concurso, a gente tem que levar em consideração não a grafia do prefixo, mas o significado do prefixo. Então se eles colocarem essa palavra aqui, transformação, por exemplo, transformação e metamorfose. Metamorfose, são sinônimos, né? Se tu for parar para pensar. Ó, aqui eu tenho o prefixo trans e aqui eu tenho meta, certo? Se eles perguntarem se essas duas palavras têm o mesmo prefixo, o que vocês vão dizer? Que tem, tá? Porque não interessa a grafia, é o significado do prefixo que eles vão cobrar, tá? Por isso que tu tens que ter essa listinha aqui na ponta da língua. E aí eu tenho certeza que 90% desses prefixos aqui você sabe intuitivamente. Quando a gente diz que o presidente abdicou do cargo, o que ele fez? Ele se afastou do cargo, então esse AB é afastamento. Não é verdade? Tá? Quando, por exemplo, não é? Eu digo assim que ele estava na antessala, é aquela sala que vem antes da sala. Então a gente sabe, a gente puxa pela cabeça, a gente sabe. Tá? Aqui a gente tem um circum, que indica em movimento em torno. Circunnavegar, por exemplo, quer dizer navegar em torno. Tá? O cis quer dizer posição aquém, cisplatino é que está aquém do plata, né? O com indica contiguidade e companhia, compor, cooperar, corroborar. O contra quer dizer ação contrária, né? Contra veneno, é aquilo que eu tomo, né? Para acabar com o efeito do veneno. O de, movimento de cima para baixo, decair e decrescer. E o des, separação e ação contrária, desviar e desfazer. E assim eu vou indo, né? O dis indica separação, movimento para diversos lados, negação, dissidente, dilacerar, dirimir. O entre, posição intermediária, entre linhas, né? Aquilo que está entre, numa posição intermediária. O ex, esse aqui é interessante, esse ex. O ex, ele pode significar duas coisas diferentes. A gente vai ver daqui a pouco, né? A gente tem que centrar, sim, nesses prefixos que significam duas coisas diferentes, que eles gostam de pedir, né? Eu tenho um ex, tá? Eu tenho um ex que significa movimento para fora, e eu tenho um outro ex que significa aquilo que já foi, né? Por exemplo, na palavra exportar, esse ex significa movimento para fora. Exportar, vender para fora. Expulsar, né? Colocar para fora. Agora, por exemplo, assim, ó, eu tenho assim, esse ex-mulher, né? Ex-mulher, já foi minha mulher, tá? Ex-mulher, ex-marido, ex-namorada, tá? Aí é o que já foi. Quando ex significa movimento para fora, ele não leva hífen. Quando ex significa aquilo que já foi, ele sempre leva hífen. Tá? Isso é interessante vocês observarem, tá? Depois a gente tem ali o extra, que é posição anterior, tá? Extra ou fora de, extra classe, né? Uma atividade extra classe para vocês fazerem fora da sala de aula, tá bem? Depois a gente tem aqui, ó, o i, tá? O in, o en, tá? Movimento para dentro, ingerir, impedir, imigrar, né? Irromper, embarcar e enterrar, certo? O I
O in, negação e privação. Inativo e legal. O intra, posição anterior. Intradorso, intravenoso. Posição interior. Tá? O intro, movimento para dentro. Certo? Introversão, intrometer. Tá bem? Depois a gente tem o justa, posição ao lado. Justapor e justalinear. O ob e o o, posição em frente, obstáculo e opor. Aí é uma curiosidade, né? Não sei se vocês já se deram conta. Por que o nome daquilo que as mulheres usam no ciclo menstrual é OB, né? É justamente por isso, né? O significado, OB, de obstáculo. Tá? Colocar um obstáculo, se opor. Tá? O per quer dizer movimento através de, percorrer e perfurar. Perfurar eu atravesso a parede, tá? O pós, posteridade, pospor e postônico, depois da sílaba tônica, e o pré, anterioridade, prefácio e pretônico, tá? Depois tem esses outros, o pró, movimento para frente, progresso e prosseguir. O pré pode ser movimento para trás ou repetição também, refluir e refazer. O retro é movimento mais para trás ainda, retroceder e retrospectivo. O soto e o sota quer dizer posição inferior. Sota piloto é aquele que está abaixo do piloto, tá? Que substitui o piloto. Depois a gente tem ali o sub, o sus, o sul, o sob e o so, que quer dizer movimento para baixo, né? Ou inferioridade. Subir, subalterno, suspender e por aí vai. O super, posição acima e excesso, superpor e superpovoado. E o supra, posição acima e excesso também. Supradito e suprassumo. Esse suprassumo, né, ele não tem mais hífen aí, né? Tá? Ele é com 2 S's. Tá? O trans, o traz e o tres, movimento para além de, posição além de. Transpor, transalpino, trasladar, traspassar. O ultra, posição além do limite, ultrapassar e ultrassom. Né? Esse ultrassom, perdão, o suprassumo continua com hífen, é o ultrassom que é com 2 S, perdão. O vice, o vis e o viso significa posição em lugar de vice-rei, vice-cônsul, visconde, viso-rei, tá? Aí terminamos. Aí a gente tem aí, ó, os outros prefixos de origem grega, tá? Certo? Vou dar uma lidinha só num aqui para vocês, que isso aí é mais para vocês darem uma lida em casa, né? O an e o ana, que é negação, anarquia, sem governo, ateu, não acredita em Deus. O anfi quer dizer de um de outro lado, ou em torno, anfíbio, anfiteatro, anfi quer dizer 2 também, né? O que é o anfíbio? Aquele que tem 2 vidas, né? Uma vida na terra e uma vida na água, certo? O anti, posição contrária, antiaéreo. O apó quer dizer afastamento ou separação. Apogeu e apóstata. O que é um apóstata? Aquele que se afasta da fé. Certo? É um apóstata. O arque quer dizer superioridade. Né? Arquétipo e arcebispo. Tá? O que é meu arqui-inimigo? É aquele meu prior inimigo, meu principal inimigo. Tá? O catá, movimento de cima para baixo, de oposição. Tá? Cataclisma. O dia, movimento através de ou afastamento, diagnóstico e diálogo. Olha essa palavra aqui que cai seguido em concurso, pessoal. Diálogo. Diálogo. Já pediram muito o significado dessa palavra aqui. Olha só. O pessoal, qual é a interpretação que as pessoas usualmente fazem dessa palavra? Diálogo, conversa entre dois. De dois, né? Conversa entre 2 pessoas. Não. Esse di, não é, o prefixo não é di, o prefixo é dia, que quer dizer atravessar. E logos, o que quer dizer? Conhecimento, ideias, não é? Então o que é dialogar? É atravessar o outro com as tuas ideias. Tá? Quando eu dialogo contigo, as tuas ideias penetram em mim, na minha mente, e as minhas na tua mente. Esse é o sentido da palavra diálogo. Tá? Dia é aquilo que atravessa. Diâmetro atravessa, né, o círculo, né, a circunferência. O ex, movimento para fora, êxodo, exportar. O endo para dentro, endodérmico, né, endocarpo, endovenoso, dentro da veia. O epi, posição superior, a epiderme, aquilo que está acima da derme. O eu quer dizer bem, bom, eufonia, evangelho.
O hiper, posição superior e excesso, isso vocês sabem, hipérbole, hipertensão. O hipó, quer dizer posição inferior ou escassez, hipodérmico, né? O metá, posição e mudança, aquilo que eu já falei para vocês, metacarpo e metátese. Pará, quer dizer movimento ao lado de, e por aí vai. O peri, em torno, né? O que é periferia? Aquilo que está ao redor do centro da cidade. O pró, posição em frente, prólogo, prognóstico. O si e o sim, simultaneidade e companhia, sinfonia, simpatia e sílaba. Tá? Aí vocês têm os sufixos aumentativos. Desses sufixos aumentativos, os prefixos você tem que estudar todos. Todos. Tem umas listas aí, essas listas são enormes, quilométricas, né? Vocês vão cansar disso hoje, mas o que eu vou fazer, né? Tá no programa, ali o programa é bem claro, né? Ele vai pedir o uso desses prefixos e sufixos, o emprego desses prefixos e sufixos, então a gente tem que saber. Tá? Nesses prefixos aqui, eu digo que vocês têm que estudar todos. Agora, em outras listas que nós vamos ver hoje aí, eu vou marcar uns que são mais importantes, tá? Para vocês marcarem aí e para que vocês se detenham mais neles, ok? Tá? Por exemplo, o ão, caldeirão e paredão, tá? É um sufixo aumentativo, tá? Esse a gente tem que saber. O alhão é aumentativo também. Grandalhão e vagalhão, assim como o zarrão. O eirão também é aumentativo. Asneirão, toleirão. O aça também é aumentativo. Barbaça, uma barba grande. Barcaça, um barco grande. O aço também é aumentativo. Animalaço e ricaço. O ásio, tá? Também é aumentativo. Copásio, um copo grande. Tá? Gatásio, um gato grande. Esse não há necessidade da gente saber, porque é muito erudito, né? A gente não usa quase. O ursa, dentuça. Anzil também é grande. Também não acho que seja interessante vocês se deterem nesse anzil aí. O arel também. O arra, o orra, o astro, que também não vejo grande necessidade de vocês saberem esse astro é muito erudito, né? Poetastro é um poeta grande. Medicastro é um médico grande, né? Um grande médico, nada a ver isso aí. O aliás e o arras também não há necessidade de vocês saberem, tá? Os diminutivos, aqui que a coisa vai pegar agora, tá? Esses diminutivos aqui, a mesma coisa, né? O inhozinho, o hino, inho, né? Festim, espadachim, né? Fortim, espadim, é uma espada pequena. Fortim é um forte pequeno. Não vejo necessidade de vocês saberem isso, tá? O elho também. O ejo, a gente sabe que é pequeno também, né? Um lugarejo é um lugar pequeno. Tá? O ilho a gente sabe que também é pequeno, é diminutivo, tá? Agora esses outros dessa lâmina aí, ó, o acho, o ixo, o uxo, né? Não vejo necessidade de vocês estudarem tanto, tá? Não há, são mais pejorativos, assim, não vejo necessidade de vocês saberem. O ebre é um sufixo de diminutivo que a gente só usa nessa palavra aí, casa, casebre, tá? Certo? O eco, tá? O ico é um que a gente usa mais aqui no Rio Grande do Sul, né? E o ela também é pequeno, tá? Depois tem todos aqueles outros ali, naquela outra lâmina, et, eto, ito, zito, ot, usco, ota, né? Que são todos sufixos diminutivos. Agora, essa observação que é o mais importante de tudo, desses sufixos, tá? Grifem essa lâmina aí dessa observação. Isso eles pedem em prova. Olha ali o que está dizendo ali. Em muitas situações, os sufixos diminutivos não indicam necessariamente tamanho menor. Eles podem indicar depreciação, uso pejorativo, afetividade, simploriedade ou até ironia. Acrescenta ironia aí também, tá? Então, por exemplo, olha só. Isso aqui é um prato cheio para eles fazerem questões de concurso, tá? Por exemplo, se a gente pegar o sufixo inho ou inha, né? Ele é um sufixo diminutivo, ok? Agora, olha só, presta bem atenção. No momento que o teu pai chega para ti e diz assim, filhinha, não faz isso.
não é? Esse filhinha, ele é diminutivo? Tu és uma filha pequenininha? Não. Esse inho, ele tá indicando carinho, afetividade. Tá me entendendo? Às vezes, um sufixo diminutivo, ele serve inclusive para intensificar uma palavra, tá? Por exemplo, eu vou entregar o material para vocês agorinha mesmo. Esse agorinha, ele tá intensificando tá intensificando a palavra agora. Né? Então o inho, ele pode indicar afetividade, ele pode intensificar uma palavra, né? Ele pode indicar depreciação, né? Que foi o exemplo que eu coloquei ali, né? Por exemplo, aqui ele está indicando depreciação, né? Alguém diz assim, o Everson, aquele professorzinho, não quer dizer que eu sou um professor pequenininho, um professor anão, né? Quer dizer que eu não sou um bom professor, tá depreciando o meu trabalho, ok? Então, um sufixo, ele pode, diminutivo, ele pode ter todos esses usos aí, todos esses empregos, que é o que está no programa de vocês. Emprego desses sufixos e dos prefixos, tá? Certo? Bom, agora a gente tem outros sufixos nominais. Essa lista vocês têm que saber de cor, tá? Essa aí tem que saber. Para concurso tem que saber, tá? Muitas questões envolvidas com isso aí, tá? Eu acho que não vou ler todos com vocês, né? Senão vai ficar extremamente cansativo. Vamos só dar uma visão geral. Por exemplo, o ada, o sufixo ada, ele pode significar tudo aquilo ali. Multidão, porção contida em um objeto, marca feita com instrumento, ferimento ou golpe, produto alimentar ou bebida, duração prolongada, ato ou movimento enérgico. Né? Boiada é uma multidão de bois, tá? Uma quantidade de bois. Tá? Bocada, colherada. A colherada é uma porção contida na colher, tá? Uma pincelada é uma marca feita com objeto. Uma dentada é um ferimento, é um golpe, certo? Laranjada é uma bebida de laranja, certo? Invernada é a duração do inverno, tá? Cartada é um movimento enérgico, certo? O ado, ele pode significar aquilo ali, ó, território subordinado a um titular ou instituição ou titulatura, tá? Bispado e condado. O ato, ele pode significar também titulatura e nomenclatura química, que significa sal, né? Então, baronato, cardinalato e carbonato. O agem, ele significa noção coletiva ou ato ou estado. Folhagem, plumagem, aprendizagem e ladroagem. E por aí vai. Aí tem o ao, né? O alha, o ama, o ame, o aria. O aria é bem interessante, ele significa negócio, né? Atividade, ramo de negócio, noção coletiva, gritaria, pedraria, barbearia. Né? O ário, ocupação ou ofício, operário, secretário, herbário, vestiário. Esse aria e esse ário eu acho legal vocês marcarem aí, são importantes, tá? O edo, lugar onde crescem os vegetais, olivedo, vinhedo. O eiro é interessantíssimo, marquem o eiro aí que é importante. Deem uma atenção especial pro eiro, porque ele significa tudo aquilo ali. Ocupação, ofício, lugar onde se guarda, árvore ou arbusto, ideia de intensidade, objeto de uso e noção coletiva, tá? E depois vocês têm aqueles outros ali também, que é bom dar uma olhada, tá? E aí vocês têm, nessa próxima lâmina aqui, ó, os sufixos formadores, que formam substantivos a partir de adjetivos. Nesse aspecto, nesse caso aqui, eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial ao dade e ao esa, tá? Ao dade e ao esa. Esses dois, certo? Sempre que eu colocar dade num adjetivo, eu transformo esse adjetivo num substantivo abstrato, não é isso? Igual, igualdade. Fraterno, fraternidade. Certo? Sempre que eu coloco o esa num adjetivo, eu transformo esse adjetivo num substantivo abstrato. Belo, beleza. Rico, riqueza. Esses dois eu já vi pedir muito em prova. Ok? Certo? O i é a mesma coisa. Alegre, adjetivo. Alegria, substantivo. Tá? Então, às vezes, um sufixo, ele não altera só o significado da palavra. Ele vai alterar a classe gramatical da palavra também. Tá?
Aí vocês têm outros ali, sufixos formadores de substantivos a partir de substantivos e de adjetivos. O ismo, esse é importantíssimo, tá? Deem uma grifada nesse ismo aí, tá? Ele indica principalmente aquele sentido ali, ó. Ele significa doutrinas ou sistemas artísticos, políticos e religiosos. Realismo é um movimento artístico. Kantismo é um movimento filosófico. Federalismo, fascismo é um sistema político, né? Budismo é um sistema religioso, tá? Certo? Então esse ismo é super importante. O ista também é legal de vocês grifarem aí, tá? Deem uma olhadinha no ista, porque ele também significa, o ismo significa ideologia. O ista significa os partidários desta ideologia, né? De sistemas artísticos, filosóficos, políticos e religiosos. Aí tem realista, kantista, federalista e budista, tá? Também pode indicar ocupação e ofício, nomes pátrios ou gentílicos. Sufixos formadores de substantivos a partir de verbos, tá? Então pega um verbo, acrescenta esse sufixo e transforma num substantivo. Uança, lembrar, lembrança. Observar, observância. Crer, descrença. Anuir, anuência. Tá? Aquele ante e o ente ali é importantíssimo vocês sublinharem, porque ele significa agente. Estudante é o agente que estuda. Ouvinte é o agente que ouve. Tá? Outro que eu acho muito legal vocês grifarem, que eu já vi bastante em vários tipos de provas, de tudo que é banca, é aquele ali, ó, o or, né, que pode ser dor, tor e sor, que também significa agente. Jogador é o agente que joga, agressor é o agente que agride, tá? Certo? Esses aí que eu acharia mais importante vocês grifarem. Tá? Vocês deterem o estudo de vocês nesses aí. Aí tem aquela outra lâmina ali, ó, substantivos que formam adjetivos a partir de substantivos, sufixos que formam adjetivos a partir de substantivos, tá? Acho interessante vocês marcarem aquele ado ali, que é o provido ou cheio de, ou que tem o caráter de, acho muito importante. Acho importante vocês marcarem o ao aí. Tá, eu estou selecionando aqueles que eu já vi mais em prova, viu? Tá? Esses muito eruditos, assim, a gente não vai estudar porque não há necessidade. Tá? Acho interessante naquela outra lâmina ali vocês marcarem o ar, o ário e o eiro. Tá? O ário que dá uma relação de posse ou de origem, diário, fracionário, e o eiro, que também, né, caseiro, mineiro. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Eu vou deixar vocês darem uma lida, né, nessas listas aí em casa, porque isso aqui não tem como a gente ler tudo aqui, né? Vocês vão dormir aí, já estão dormindo, né? Porque realmente isso aqui é um saco, né? Isso aqui é da gente dar uma olhada em casa, dar uma lida, né? E aí a gente vai ver que muitos a gente sabe o significado, ou a gente consegue descobrir, não é? Pelo significado da palavra, tá? E marquei aí os principais para vocês, tá bem? Certo? Sufixo adverbial, o único sufixo adverbial que a gente tem é o mente, né? Que a gente acrescenta geralmente nos adjetivos para formar advérbios. Tranquilo, adjetivo, tranquilamente, advérbio. Lindo, adjetivo, lindamente, advérbio. Verdadeiro, né? Adjetivo, verdadeiramente, advérbio. Tá? Bom, agora vamos passar para o outro tipo de morfemas. Não sei se vocês já estão se dando conta do que está acontecendo aqui. Estamos vendo os elementos mórficos das palavras, os elementos que estruturam as palavras. Nós temos o radical, que é a parte da palavra que não varia, que não muda, não é? Agora estamos vendo os afixos, que podem ser prefixos e sufixos, que são elementos que eu acrescento ao meu radical e mudo o significado da palavra ou a classe gramatical dessa palavra, tá? Vamos então agora para os próximos morfemas que nós temos aí, que são as desinências, tá?
aqui tem um probleminha que eu preciso conversar sobre o qual eu preciso conversar com vocês. Olha só. Vê bem aqui, ó. As desinências, tá? Elas são morfemas que são acrescentados depois do radical. Elas sempre vêm depois do radical, tá? Então elas vêm após o radical, certo? Bom, para que servem as desinências? As desinências, elas indicam os aspectos gramaticais. Os aspectos gramaticais. As flexões das palavras. Tá? Então eu vou saber se a palavra está no masculino, no feminino, no singular ou no plural pela desinência. Pela desinência que eu acrescento ali. Tá? E por isso elas são chamadas de morfemas. Morfemas gramaticais ou flexionais. Certo? Não sei se vocês se lembram que os radicais, os prefixos e os sufixos, eles eram morfemas lexicais. Por quê? Porque eles interferiam no significado da palavra. As desinências não. As desinências, elas não vão interferir no significado da palavra. Elas vão indicar o gênero, número e grau da palavra. Tá? Certo? Então elas vão ser chamadas de morfemas gramaticais ou flexionais. Certo? Existem dois tipos de desinências. As desinências podem ser, tá? Elas podem ser, letra A, nominais. Nominais. O que são desinências nominais? Por que elas têm esse nome de nominais? Porque elas ocorrem, obviamente, nos nomes. O que nós entendemos por nomes em língua portuguesa? Os substantivos e as palavras que se relacionam aos substantivos, né? Os adjetivos, né? A gente considera nome também, tá? E as desinências servem para quê? Elas servem para indicar o gênero, o número. Ah, e deixa eu colocar uma coisinha aqui para vocês. Grau. Eu vou colocar um ponto de interrogação aqui, já vou explicar por quê, tá? Quais são as desinências de gênero que nós temos em português? Né? O O, que marca o gênero masculino, e o A, que marca o gênero feminino. Ok? Certo? Nós temos uma deficiência, entre aspas, em português, né? Nós não temos uma desinência que marque o gênero neutro. Aquelas coisas que não são nem masculinas nem femininas. Em espanhol a gente tem, não é? Uma desinência de gênero neutro. Em italiano também a gente tem. Né? Nós temos também aquele pronome em inglês, o it, né? Que marca o gênero neutro também. É um pronome neutro. E em português nós não temos o gênero neutro. As coisas só são masculinas ou só são femininas. Precisaríamos de uma desinência para aquelas coisas que não são nem masculinas nem femininas. Tá? E quando eu falo nisso, eu não estou falando no caso dos homossexuais, por exemplo. Né? Que isso é uma discussão que o pessoal do movimento gay e os juristas, eles travam, não é? É uma discussão que travam aí. Tá? A gente tem que diferenciar gênero de sexo, de orientação sexual. Gênero só tem dois, masculino e feminino. Orientações tem várias, não é verdade? Este cara aqui, ó, é o João. Tá? Ele é homem. Ele é um ser do gênero masculino. Por que ele é do gênero masculino? Porque ele tem cromossomas XY. Ele não é XX, ele é homem, ele é masculino. Ele é do gênero masculino. Tá? Então esse é o gênero dele, masculino. Agora, ele pode ser, esse João, ele pode ser um homem homossexual, bissexual, heterossexual, pansexual, sei lá, o que ele bem entender. Né? Mas ele é homem. Né? Que esse é um impasse jurídico que se tem aí, não é? Quando eles autorizam na justiça, não é? A cirurgia para troca de sexo, né? Mas eles não autorizam, né? Até que se saiba aí, eu não sei se já tem jurisprudência nesse sentido, a troca de nome, né? Porque tem aquele princípio jurídico que diz que a pessoa só se extingue com a morte, né? Eu, Everson, só vou me extinguir, a minha pessoa, quando eu morrer, né? Aí o cara entra, sei lá, não é? Alberto.
na cirurgia e sai Aline. Ele entra homem e sai mulher. Ah, troca o nome, tá? Bota Aline, o nome do cara. E o que aconteceu com o Alberto? Ah, os direitos de herança que ele tinha, as dívidas que ele tinha. Ah, o que aconteceu com essa pessoa? Ela não se extinguiu porque ela não morreu. Ah, então, né? Não sei se vocês observam, parece uma discussão idiota isso, né? Mas é uma coisa muito profunda, né? Essa coisa de só tem 2 gêneros em português, masculino e feminino, tá? Certo? Então, todos os homossexuais, ou eles são homens, ou eles são mulheres. Homens homossexuais, mulheres homossexuais. Né? Não se confunde gênero com orientação sexual. O gênero neutro, ele seria para aquelas coisas, aplicado àquelas coisas que eu não sei mesmo se são masculinas ou femininas. Né? Tua mulher descobre que está grávida com 2 meses, não dá para saber o sexo do bebê ainda, né? Tu chega no teu trabalho e diz assim, a minha esposa está esperando um filho. Sempre tem alguém que diz assim, pode ser uma menina. Né? Aquele ser que está ali dentro e quando não se descobre o gênero dele, ele seria gênero neutro. Tá? Seria para essas situações. Tá? Então nós temos desinências de gênero, o A para masculino e o A para feminino. A desinência de número em português é o S. E as de grau, aí é que está o problema. Tem gramáticos que consideram o INH, o ão, todos esses sufixos que nós vimos de aumentativo e de diminutivo como desinências de gênero, tá? Mas esses gramáticos nos quais eles vão basear a prova de vocês, eles não consideram desinência de gênero, eles consideram sufixo, tá? Então esse INH, esse ão, que vão indicar aumentativo ou diminutivo, grau da palavra, vocês vão considerar sufixo, não desinência. Tá? Tem gramáticos que consideram desinência de grau. Nós só vamos considerar desinências de gênero e número. E aí eu tinha dito lá no início da aula para vocês que nós poderíamos decompor uma palavra como a gente decompõe um número, não é verdade? Então se eu pegar essa palavra aqui, cachorrinhos, por exemplo. Cachorrinhos. Vamos decompor essa palavra em morfemas aqui. Vamos achar o radical dessa palavra. Cachorro, cachorrada, cachorrão. Né? O radical é cachorro. Eu tenho o INH, o O e o S. Então essa palavra cachorrinhos, ela vai ter 1, 2, 3, 4 morfemas. 1, 2, 3 e 4 morfemas. Certo? Vamos nomear esses morfemas. Cachorro é o radical. O NH é um sufixo, né, que indica grau diminutivo. Grau diminutivo. Certo? O O é uma desinência nominal, então, que vai me indicar o gênero masculino, né? Uma vez que nossas gramáticas que estamos estudando para esse concurso, né? Não existe desinência de grau, né? É sufixo de grau, e o S, então, vai ser uma desinência nominal que me indica número plural, certo? É isso aí. Agora sim. Tá bem? Então coloquei aqui nessa lâmina as desinências para vocês, as nominais, tá? E a gente tem também nós temos também as desinências verbais. Agora nós vamos conversar sobre outras coisinhas aqui que eu acho super importantes, tá? Olha só, gente. As desinências verbais, então diz que as desinências podem ser nominais e vamos colocar aqui letra B, elas podem ser verbais. As desinências verbais, elas acontecem basicamente nos verbos. Basicamente não, sempre nos verbos. E as desinências verbais, elas vão indicar outros aspectos que as nominais, né? As desinências nominais acontecem nos nomes, nos substantivos. E os nomes, né, são coisas, seres. E os seres podem ser singular, plural, masculinos, femininos, aumentativos ou diminutivos. Né? O verbo não é ser, verbo é ação. E ação não tem gênero, não tem ação masculina e ação feminina. Não é? Então as desinências verbais, elas vão indicar outros aspectos diferentes do que as nominais. As desinências verbais, elas vão indicar o quê? O tempo em que a ação é praticada, sim, né? Porque as ações, elas são praticadas num determinado intervalo de tempo, não é verdade? Elas vão indicar o modo em que essas ações são praticadas e a pessoa que praticou essa ação.
tá? Então, as desinências verbais vão indicar tempo, modo e pessoa. Quais são os 3 tempos verbais que existem básicos? Presente, né? Pretérito e futuro. Então, a desinência temporal, ela vai te dizer em que tempo está esse verbo, se ele está no presente, no pretérito, no futuro. As desinências de modo, elas vão te dizer se esse verbo está no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo. Certo? E as desinências de pessoa, do verbo, as desinências pessoais, vão te dizer se esse verbo está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do singular ou do plural. Do singular ou do plural. Ok? Então vamos pegar, por exemplo, esse verbo aqui, ó. Cantaremos. Cantaremos. Certo? Olha só. Vamos achar o radical desse verbo, localizar o radical desse verbo. Como é que nós localizamos o radical de um verbo? A gente conjuga o verbo em todos os tempos e modos e a parte que não muda, que fica inalterada, é o radical. Ah, eu canto, tu cantas, ele canta, cantei, cantaste, cantava, cantaria, cantasse. Se eu conjugar o verbo cantar em tudo que é tempo e modo, qual é a parte que não vai mudar? O cante, que é o radical. Aí depois eu tenho esse outro morfema que é o a, eu tenho o re e eu tenho o mos. Então, esse verbo cantaremos, essa palavra cantaremos, é formada por 1, 2, 3 e 4 morfemas. 1, 2, 3 e 4 morfemas. Vamos lá? Esse cant aqui, o que ele é? O meu radical. Tá? Agora, esta letrinha que vem depois do radical aqui, o que ela é? Não vimos ainda, vamos ver agora. Antes de prosseguirmos com a análise do verbo, vamos analisar este morfema A aqui. Este A é um morfema que a gente chama de vogal temática. Vogal temática. A vogal temática, ela acontece basicamente nos verbos, mas depois nós vamos ver que também ela pode acontecer em substantivos, em outras palavras, mas ela é típica dos verbos, certo? Para que serve a vogal temática? A vogal temática, ela serve para ligar o radical às desinências. O radical às desinências. Ela faz uma ponte entre o radical e as desinências. Tá? Se eu tivesse acrescentado essas desinências direto no radical, olha como é que ficaria essa palavra cantremos. Eu diria beberemos, em vez de beberemos. Tá? Então a gente coloca essa vogal temática para servir de ponte, né, de ligação entre o radical e as desinências. Para que mais serve a vogal temática? Ela serve para indicar, ela indica a conjugação verbal. A que conjugação o verbo pertence? Não é? Lembram daquela coisa que vocês viram no colégio? Verbo da primeira, da segunda e da terceira conjugação? A conjugação verbal é indicada pela vogal temática. Então, quando a minha vogal temática é o A, o verbo é da primeira conjugação. Quando a vogal temática é o E, o verbo é da segunda conjugação. Quando a vogal temática é o I, o verbo é da terceira conjugação. Por isso que nós dizemos que verbos terminados em ar são da primeira conjugação, em er da segunda e em ir da terceira. Tá? E aí alguém pode me perguntar assim, tá, mas me diz uma coisa, e os verbos terminados em or, compor, dispor, propor, esses verbos eles são de que pertencem a que conjugação? A segunda conjugação. Porque tudo que é verbo que termina em or, hoje, um dia já terminou em er. Ah, se a gente for fazer a análise filológica do verbo, né, evolução do verbo, a gente vai ver isso. Ó. Por exemplo, aqui, ó, dizendo essa palavra, ponere. Ponere. Se tu pegares um livro lá do português de 1300 e pouco, 1200 e pouco, tu vais encontrar essa palavra, ponere. Aí a gente faz a evolução da palavra, né? Essa palavra perdeu um E. E o acento, ela ficou poner. Depois ela perdeu o N, ela ficou poer. E depois ela perdeu esse E e ela ficou por. Com acento para diferenciar do por preposição. Tá?
Então, o verbo por já foi poer. Ele já terminou em er. Por isso que nós consideramos os verbos terminados em or como da segunda conjugação. Tá? Por exemplo, se tu pegares essa palavra aqui, ó, pedem. Pega um texto aí, procura no Google aí um texto lá de 1200 e pouco. Uma vez aconteceu uma coisa muito estranha. No curso de letras a gente tem um curso de uma disciplina que se chama Filologia Românica, em que a gente estuda a origem da palavra, a evolução da palavra no tempo. E eu me lembro que eu estava no curso de letras e nosso professor deu um texto pra gente, assim, né? Pediu que nós nos reuníssemos em grupo. E ali tinha gente que fazia letras em inglês, letras francês, letras espanhol, tinha gente de todas as línguas ali. E o professor distribuiu um texto e disse assim pra gente, né? Eu queria que vocês descobrissem, me dissessem em que língua esse texto está escrito. E nós ficamos 40 minutos discutindo e ninguém conseguiu descobrir. A gente estuda latim no curso de letras. Não, mas latim isso não é. Parecido com latim, mas não é latim. Vamos dizer assim, espanhol também não é. Português não é. Italiano não é. Não sei o que, coisa e tal, né? Aí o professor deixou a gente discutir bastante. Aí ele pegou e disse assim, esse texto está escrito em língua portuguesa. Um português do ano de 1200 e poucos. Para tu ver como a língua muda, né? A ponto da gente não reconhecer a nossa própria língua num texto. Né? E nesse texto tinha a palavra pedem, né? Que para nós hoje é o verbo pedir, eles pedem, mas no contexto ali não fechava. Aí o professor explicou a evolução da palavra no tempo. Perdeu o M, ficou o pede, perdeu o D, ficou o PE, já se escreveu assim um tempo. Houve uma crase desses dois E's e ficou o pé. Por isso que a gente tem a palavra pedicure, ó, ela cristalizou aqui. Tá entendendo? Tá? Então, as palavras, elas evoluem no tempo, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, a vogal temática, ela liga o radical às desinências e indica a conjugação verbal. Acontece basicamente nos verbos, mas nós vamos ver que daqui a pouquinho ela pode acontecer nos substantivos também, tá? Então, olha aqui, ó. Cantaremos, canta é o radical, a é a vogal temática. A é a vogal temática. Agora, não sei se vocês vão ver esse elemento re ali, o número 3. Vocês já observaram, tudo que é palavra que tem re, tudo que é verbo que tem re na sua composição, ele está no futuro, né? Cantaremos, beberemos, sorriremos, faremos, iremos, né? O re, futuro. Então, o que é esse re aqui? Esse re aqui é uma desinência modo temporal. É uma desinência modo temporal. E indica que esse verbo está no futuro, no tempo futuro, do presente, do modo indicativo. Tá? Se vocês observarem, tudo que é verbo que termina em mos, está no nós. Somos, éramos, íamos, vamos. Não é verdade? Então esse mos, ele vai ser o quê? Uma desinência, número pessoal. Uma desinência número pessoal. Ele vai indicar que esse verbo está na primeira pessoa do plural, que no caso é o nós. Certo? Tá, então aqui na lâmina tá tudo que eu falei para vocês ali, das desinências verbais, para que elas servem, tá? Ali tá a vogal temática, ó, com outros exemplos ali para vocês, certo? Bom, essa observação é importante. Dá uma grifadinha aí nessa observação. Coloca um asterisco aí, tá? Existem, além das vogais temáticas verbais, as vogais temáticas nominais, que produzem os seguintes temas nominais. O A, o I e o U. A mesma coisa. O A, E e O, átonos finais. Cama, leve e rosto. A vogal A só será desinência de gênero quando puser o masculino e o feminino. Por exemplo, olha aqui, ó, me diz uma coisa. Os alunos perguntam assim, cama. Eu tô te dizendo que cama é a vogal temática. Tá? Certo? Aí, por exemplo, assim, ó, eu vou dizer assim, ó, camiseta é vogal, o A é vogal temática. Aí alguém pode perguntar assim, tá, mas por que não pode ser desinência de gênero feminino? Aí eu te pergunto, existe camo? Existe camiseto? Não.
Quando tu não puder fazer essa oposição, o A vai ser vogal temática. Tá entendendo? Agora, por exemplo, se eu digo gata, existe gato? Existe. Aí esse A não é vogal temática, é uma desinência de gênero feminino. Tá? Então, se o A tiver oposição de gênero masculino, ele vai ser desinência de gênero. Se ele não tiver, ele vai ser vogal temática. Ok? Certo? Ali vocês têm outros exemplos na lâmina. Bom, o tema, o que é o tema? O tema é o radical acrescido da vogal temática. Se eu perguntasse qual é o tema desse verbo aqui, o tema desse verbo qual é? É o canta. O radical mais a vogal temática dá o tema. Tá? Isso não acho tão importante para o concurso, saber o que é tema. Agora vamos ver a vogal e a consoante de ligação. O que são as vogais e as consoantes de ligação? Vamos começar pela vogal de ligação aí, seguindo a ordem. A vogal de ligação é um elemento que eu acrescento entre dois radicais para dar um acabamento melhor à palavra. Tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, vogal de ligação. Vogal de ligação. Tá? Então ela vai ligar dois radicais e a função é dar um melhor acabamento à palavra. É a palavra que vocês têm no exemplo, ó, gasômetro. Se eu for analisar essa palavra, eu tenho gás ou e metro. 1, 2, 3, 4 morfemas. 1, 2 e 3 morfemas. Gás é radical. Gás é radical. Metro é radical. Metro é radical também. Certo? E o A vai ser a minha vogal de ligação. Porque se eu não coloco essa vogal de ligação e junto essas duas palavras, vai ficar gásmetro, vai ficar uma palavra horrível. Vamos dar um acabamento melhor à palavra, tá? E aí a gente diz que gasômetro é uma palavra composta. O que nós entendemos por uma palavra composta? É uma palavra que tem, não é, dois radicais. A palavra composta, ela não precisa ser necessariamente ligada por hífen, viu? Para que ela seja composta, basta que ela seja formada a partir de mais de um radical. Tá? E aí a gente tem a consoante de ligação. A consoante de ligação. O papel da consoante de ligação é o mesmo que o da vogal de ligação, só que aqui vou usar uma consoante. A consoante de ligação, ela vai ligar o radical às desinências, também para dar um acabamento melhor à palavra. As principais consoantes de ligação que nós temos são o L e o Z. Existem outras, mas basicamente nós usamos essas duas aqui. Então, por exemplo, se eu pegar essa palavra aqui, ó, cafezinhos, certo? Vamos dividir essa palavra em morfemas. Vamos descobrir o radical. Café, cafeteira, cafeteria, cafezal. O radical é caf. Aí eu tenho o Z, o INH, o O e o S. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 morfemas nessa palavra. 1, 2, 3, 4 e 5 morfemas. O que é o 1, o café? É o radical. Vamos deixar o 2 e vamos partir para o INH. O INH é um sufixo que indica grau diminutivo. É o diminutivo de café. Certo? O O é uma desinência nominal que me indica gênero masculino. Cafezinho é uma palavra masculina. O S é uma desinência nominal que me indica número plural. Certo? O que é esse Z? O Z vai ser a minha consoante de ligação. Ela está ligando o radical às desinências. Se eu tiro essa consoante de ligação, eu fico com cafeinhos. A palavra fica feia. Tá? Então, para isso, eu uso a consoante de ligação. E um negócio interessante é o seguinte, é que a consoante de ligação ela não interfere no significado da palavra, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Ela não interfere no significado. Eu entendo perfeitamente a palavra sem aquela consoante de ligação, não é? Se eu pedisse para vocês assim, pessoal, vocês me tragam agora, por favor, um cafeinho, todo mundo sabe o que eu quero. Vão pensar que eu sou retardado, tá falando assim, mas que vão entender o que eu quero, vão entender.
tá? Então aqui a gente tem mais alguns exemplos, ó. Cafezinho, paulada, né? Para não dizer pauada. Cafeteira, aí a consoante de ligação é o T, que também pode ser, para não dizer cafeeira. E terminamos essa primeira parte dos morfemas, tá? Que é uma parte árida, né, do português, né? Uma parte bem... Né? Depois, quando a gente entrar na aula que vem, na parte de sintaxe, vocês vão gostar mais, a coisa vai ser mais dinâmica. Agora, essa parte realmente é muito árida, né? Agora eu queria que vocês pegassem ali no material de vocês, tá? Só pra gente fechar. Essa parte aqui, ó, dos radicais latinos. Vamos marcar alguns radicais latinos aqui para vocês estudarem mais. Então ali, ó, eu não vou ler todos aqui, não temos esse tempo, né? Mas eu queria que vocês marcassem ali na lista o ambi, que é ambos, ambidestro, que escreve com as duas mãos. E eu tô mostrando assim, ó, todas as provas de concurso que são centenas, que eu já resolvi, sabe? Que eu já vi, coisa e tal, são os que vêm em prova, são esses aqui, tá? O bis e o bi, eu acho importante, o bisavô, 2 vezes avô, tá? Depois eu gostaria que vocês marcassem o oni lá na letra O, o oni, que quer dizer todo, onipotente, todo potente, tá? Ali o pisse não é para marcar, mas tem um errinho ali, ó. Ajeitem um errinho ali, ó. Pisse, peixe, piscicultor, eu esqueci o i ali do piscicultor. Tá? Depois, os que funcionam como segundo elemento da composição, eu queria que vocês marcassem o sida, o cola e o cultura. Sida é aquele que mata, cola é aquele que cultiva ou habita, silvícola, não é? Habita selva, tá? Vinícola cultiva o vinho, certo? E cultura é o ato de cultivar. Depois eu acho importante o forme, o fico, o forme e o fugo, certo? O fico é o que faz ou produz, benéfico faz o bem, calorífico produz calor, o forme que tem a forma de, zoomorfo tem a forma de animais, certo? O fugo é o que foge, é o que faz fugir, centrífugo foge do centro, tá? Depois eu gostaria que vocês sublinhassem o voro, que é o que come. Carnívoro come carnes, herbívoro come ervas, certo? Depois a gente tem os gregos, que são o maior número, né? Que horas é o nosso intervalo? 9h30, então vamos parar, na volta a gente vê os gregos, formação de palavras e terminamos a aula.